Muito bem. Estamos no ar, direto da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Uma boa noite para todos. E nós vamos iniciar com uma oração do Pai Nosso e da Ave Maria, pedindo a Deus a graça e a proteção. E também a oração do dia de hoje, dia 24. É isso? 25. Estou perdido no tempo. Então, se você tem a liturgia diária, vamos fazer a oração da coleta do dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Dai-nos, ó Deus, pensar sempre o que é reto e realizá-lo com solicitude, e como só podemos existir em vós, fazei-nos viver segundo a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, então algumas recomendações para iniciarmos a nossa conversa. De que você está vendo aparecer na tela que é proibido que se filme, que se grave, que você coloque o celular para guardar para você como recordação. Por quê? Porque nós tivemos um problema. Talvez algumas pessoas tenham achado que a minha fala na missa de domingo tenha sido um recuo. O padre ficou assustado, o padre está talvez sendo pressionado. Não tem pressão nenhuma. Aquilo que eu falei, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito sincera. Aquilo foi muito verdadeiro. Eu fiquei muito magoado de ter a minha imagem usada. Então está aparecendo aí na tela que é proibido. Por quê? Imagine você é padre de uma paróquia do lado, vizinha. E você está fazendo o seu trabalho na pastoral, agora na campanha da fraternidade, você está fazendo o acompanhamento do seu povo. Não é certo que o padre da paróquia do lado queira entrar e dizer lá para os paroquianos da paróquia vizinha o que ele deve fazer, como é que ele deve conduzir. Não, isso é nosso. É da nossa paróquia. É do meu trabalho como pároco aqui que se dá esse momento de estudo do tema da campanha da fraternidade. Assim como aquela homilia, né? A famosa homilia que viralizou. Aquilo era uma homilia para o povo nosso, para o povo daqui. Alguém captou a imagem e aí colocou com título sensacionalista, sabe, colocando fora do contexto, em alguns lugares só um pedaço, em outros lugares não. Então agora está aparecendo aí que é proibido a utilização da minha imagem, da minha fala, sob pena de nós processarmos, fazer o que podíamos ter feito se nós tivéssemos colocado a proibição da utilização da imagem. Então, só para dizer que isso é um trabalho que é feito para a nossa paróquia e que não tem nenhuma pretensão de atingir outras paróquias, outras dioceses e ninguém, a não ser o povo ao qual o meu trabalho foi confiado. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, é que nós vamos fazer aqui 45 minutos de exposição, faremos 5 minutos de intervalo, para que você possa descansar e tomar um café, ir ao banheiro, e nós voltamos em seguida para 15 minutinhos com perguntas. Perguntas e respostas. Essas perguntas já estão sendo direcionadas para o WhatsApp da nossa paróquia. Nós vamos selecionar as que forem mais perguntadas. Pode ser que alguma que seja muito relevante, não seja mais perguntada, pode ser que seja selecionada. E então, nós faremos aqui uma apresentação de 3 perguntas, as mais tops, as mais perguntadas. Basicamente é isso. Eu creio que você recebeu na sua casa, nós mandamos para você o texto base da campanha da fraternidade. Esse aqui é o que foi publicado. E você recebeu uma cópia pelos nossos meios de comunicação. Acho que foi pelo WhatsApp da paróquia. Então, o que eu conto? Eu conto que você tenha lido.
Porque se você leu, você vai saber do que eu estou falando. Porque seria impossível, aqui durante 45 minutos, nós lermos, né, fazermos uma leitura de cada uma das partes. Alguma coisa, sim, mas tudo, não. O primeiro encontro nosso, nessa quinta-feira, tratará do tema ecumenismo. Ora, por que tratar do tema ecumenismo? Porque o tema da campanha da fraternidade ecumênica é exatamente esse. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Efésios 2:14. Então, um texto do apóstolo Paulo, que é tomado como o lema, né, da campanha da fraternidade de 2021. Exatamente para o que se depreende da leitura do texto, fazer uma conscientização e um verdadeiro trabalho nas igrejas onde a campanha da fraternidade acontece, para que não haja ódio religioso, para que não haja propagação do ódio racial, do racismo, para que não haja intolerância, para que essa situação de polarização que a sociedade brasileira está vivendo seja, de algum modo, diminuída, o que é de todo salutar. Então, quem seria contra um tema como esse, falando de Cristo como nossa paz? Então, estamos já de acordo com o tema, já concordamos com o título, com a problemática que a campanha da fraternidade se propõe a tratar. Agora, a pergunta que nós queremos fazer para o texto base é se aquilo que está sendo dito como ecumenismo no texto é o que a Igreja Católica pensa do ecumenismo. Isso será hoje. Quinta-feira que vem nós vamos falar do diálogo interreligioso, então nós não vamos tocar aqui propriamente nas complicações das relações dos católicos, dos cristãos, com pessoas de outras religiões, com os espíritas, com as religiões de matriz africana, com o budismo, com o islã, com as pessoas que não têm religião. Não, isso faremos quinta-feira que vem. Hoje nós nos deteremos no diálogo ecumênico propriamente dito, que é o diálogo da Igreja Católica com as igrejas cristãs e as comunidades eclesiais cristãs. E aqui tem também uma diferença entre igrejas e comunidades eclesiais. Partamos do próprio texto. Na página 11, o texto diz que o caminho para a superação das polarizações e da violência que nós estamos vendo e assistindo na nossa sociedade passa pelo diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Essa palavra unidade na diversidade, ela será recorrente durante todo o documento, durante todo o texto base. E nós podíamos dizer assim, esse é o conceito que a campanha da fraternidade ecumênica traz sobre o que é ecumenismo. Ecumenismo, segundo o texto base, é o diálogo, é a comunhão, é uma convivência, um diálogo, um testemunho amoroso de unidade na diversidade. O que, sim, é verdadeiro e é isso mesmo. Mas é preciso entender o que é unidade e o que é diversidade. E ele remete, isso nós estamos ali tratando mais ou menos na página 11 do documento, mais ou menos por volta do número, entre a página 11 e a página 13, número 9. É o início, é praticamente ali a introdução, o preâmbulo, né, do documento. E ele remete ao fato de todos nós cristãos sermos batizados. O que nos põe debaixo da mesma unidade é o batismo. O batismo que é válido na Igreja Católica, que é válido nas igrejas ortodoxas e que é válido nas comunidades eclesiais da Reforma Protestante. Isso é uma coisa que talvez você católico não saiba. O que nos torna irmãos dos ortodoxos, irmãos dos evangélicos reformados, é o fato de termos o mesmo batismo, de crermos no mesmo batismo. Então, o batismo que é realizado fora da Igreja Católica, ele tem validade. Se ele é realizado com a mesma intenção que nós católicos temos quando batizamos, e ele é feito de acordo com o que Jesus deixou. Ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e usando água.
Então, tendo a matéria e tendo a forma do sacramento, esse sacramento ele é válido onde quer que ele seja celebrado. Digo mais, se uma pessoa estiver em situação de morte e ela for batizada por um ateu ou por um pagão, por uma pessoa que nem tem a religião, esse batismo é válido. Se essa pessoa que batizou tem a intenção que a igreja tem e faz conforme a igreja faz. De tão sagrado e de tão elevado é o sacramento do batismo para a salvação. O sacramento do batismo nos põe em comunhão com Cristo e com a fé que Cristo deixou. E aí é que vem a diversidade. É claro que a fé da Igreja Católica, doutrinária, disciplinar, moral, não é idêntica à fé doutrinária em todos os aspectos dos ortodoxos e das igrejas reformadas e das comunidades cristãs reformadas. Então, o que ele está dizendo, o que o documento está dizendo é que nós temos um ponto em comum no qual nós podemos convergir, de onde nós podemos partir para dialogar. Um ponto em comum que nos faz ver o outro como irmão do batismo, irmão na mesma graça batismal, apesar das diferenças que existem entre nós e as igrejas ortodoxas, entre nós e as comunidades cristãs que vêm da época da Reforma. Então, basicamente, é isso que se supõe. Isso que eu estou dizendo está escrito no documento? Não está escrito. Então, às vezes, o problema de um documento não é o que ele diz, mas é o que ele deixa de dizer. Porque ele supõe que aquele que está lendo saiba e tenha consciência dessas informações que, às vezes, a pessoa que está lendo não tem. Continuemos. O documento, o texto base, ali por volta do número 11, diz que Jesus nos mostra a possibilidade de novas formas de relações humanas e sociais. Que essa compaixão que Jesus nos ensinou, empatia, convivência, que esse é o caminho proposto pela campanha da fraternidade para superar, conforme já tínhamos visto, todas estas situações de divisão, de celeuma, de ódio que possa existir, de desarmonia que se possa ver na sociedade. A sociedade já tem isso, de sobra. Imagine agora os cristãos acrescentarem a isso o elemento religioso. De fato, é demais. Se não bastasse todo o ódio, toda a maldade que já existe, todo o acirramento que já existe na sociedade, os cristãos ainda colocarem mais lenha nessa fogueira, então está perfeito. Nenhum de nós vai discordar disso. Agora, a campanha da fraternidade, depois de dizer tudo isso, o texto, aí vem umas coisas que eu acho particularmente estranhas. Então está tudo lindo, até aqui estamos concordando com tudo. Daí, o próprio texto começa agora a questionar, para não falar atacar, eu não vou usar essa palavra. Você que está ouvindo essa palavra, eu não estou usando essa palavra. Vem questionar algumas posturas religiosas. Algumas posturas religiosas, não temos que partir para o respeito. Primeira postura religiosa que o documento questiona, o texto questiona, está no número 27, são os grupos milenaristas. Aqueles que acreditam na segunda vinda de Cristo. E que, portanto, a gente tem que ter um desapego completo disso aqui, desse mundo, porque Jesus está voltando, e a gente tem que voltar para Ele antes que Ele venha. Nós conhecemos várias igrejas, principalmente pentecostais, que pregam esse retorno eminente de Cristo, a parousia eminente de Cristo. São grupos nitidamente milenaristas. E que o texto critica como se esses grupos não tivessem direito de existir. Se eu estou fazendo uma leitura equivocada, então, ok, eu estou sendo equivocado. Mas é o que se depreende, se você não concorda, leia o número 27. Está aí, está escrito claramente isso. Quer dizer, depois de dizer, nós somos irmãos, nós somos frases, aí começa uma série de críticas a grupos religiosos específicos, que não se enquadram com o que vem depois. Aí você vai entender por que esses grupos já de cara são criticados. O segundo grupo são aqueles que fizeram um pedido para os governos estaduais, municipais e federais para abrirem durante a pandemia. Ou seja, essas pessoas que são de igrejas, que são de comunidades, que são religiosos, se questiona. Então, esse não serve. Agora, o Estado
acabei de receber, não sei se é verdade, viu? Mas acabei de receber. É tanta fake news, a gente não sabe, mas parece que o Estado vetou, o governador vetou que as igrejas sejam consideradas de necessidade, né? Como é que se chama isso? De necessidade básica, né? Que o serviço religioso não é um serviço fundamental. Então, as igrejas que pediram para serem consideradas um serviço fundamental, com todos os protocolos, com todas as regras sendo observadas, são vistos pelo documento da campanha da fraternidade como não é legal. Esse pessoal aqui não é dos nossos. O segundo grupo, o terceiro grupo, perdão, é consequente desse. Só é legal, só é bacana do ponto de vista religioso aqueles religiosos que ficaram online, trabalhando online o tempo inteiro. Então, quem se recusou a ficar somente online e lutou para ter celebrações presenciais, são mal vistos. E aqui o que nós estamos vendo é a introdução de que a religião pode ser um elemento de celeuma na sociedade, que grupos religiosos agindo dessa maneira, né, com mentalidade milenarista, com mentalidade que eles chamam de negacionista. O negacionismo é o novo nome para o fascismo. Então eles chamavam todo mundo que não pensava como a esquerda de fascista. Agora eles chamam de negacionista. O negacionista é o novo fascista. Então você que quer uma outra postura, que questiona essa postura do lockdown extremo, que você que questiona que simplesmente não haja nenhum tratamento profilático, simplesmente não há. Que dizer qualquer coisa nesse sentido é ir contra a ciência. Quando nós temos contato com médicos, não é um ou dois, muitos médicos, quando o governador de Nova York, o Cuomo, vai dizer que metade das pessoas que foram internadas gravemente estavam em casa, trancados, fazendo o lockdown extremo. Quando nós questionamos que o vírus não pega no metrô e não pega no ônibus, lotados todos os dias, mas ele pega depois das 23 horas, até 5 da manhã. Por isso a gente tem que fechar, das 23. São coisas assim que não se pode questionar sobre a pena de se colocar sobre você e sobre mim a pecha, o título de negacionista. Ou seja, o documento já começa a preparar toda a análise que eles farão para questionar certos grupos religiosos, certas posturas religiosas que eles consideram que seja dissonante com o Evangelho de Cristo, com o espírito do ecumenismo, com o espírito da comunhão. Então já começamos a entrar num terreno movediço. Aqui começa, se você está seguindo, nós estamos aqui perto do número, essas acusações, número 27, milenarismo. Número 28, os que se negaram a aceitar que simplesmente se fechassem as igrejas. Número 29, os que se recusaram a ficar 100% online. São chamados de negacionistas. Depois do 30 ao 35, vem uma série de ataques a quem compactue, concorde, ou de algum modo não questione o que eles consideram ser altamente prejudicial para o diálogo, para a vida em paz na sociedade. Então, ataques frontais ao governo federal, à polícia militar, ao Ministério da Saúde e da Economia, está aí. Se você está acompanhando do número 30 ao número 35. Isso é só um aperitivo, porque depois virão uma série de números, e mais números, que são lidos em um viés, que nós sabemos bem qual é o viés. Aqui eu faço um pequeno intervalo, um pequeno parênteses, aliás. O governo federal, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, eles não são alvos passíveis de questionamento? Claro que são. Óbvio que são. Agora, é muito importante que quando você faz uma crítica, quando você faz uma análise crítica, você se preocupe também em ouvir o outro lado. Que você dê espaço para outra análise de números. Nós vamos falar disso numa próxima quinta-feira. Não essa próxima, a outra. Mas é muito interessante.
Esses números que estão aqui, que agora vão aparecer despencando um atrás do outro. Se você entrega esses mesmos números para serem analisados, por exemplo, pelo Paulo Guedes, ele vai fazer outra análise. Essa não é a única leitura e a única análise. Se você entregar para o Paulo Henrique Amorim, é outra, que já faleceu, né? Era outra análise. Se você entrega para o Joemir Beth, estou pegando os falecidos, era outra análise. Se você... Enfim, o SCAF é outra análise. A fala do documento é a seguinte: nós somos como os caminhantes de Emaús, os caminheiros de Emaús. Lembra? Lucas capítulo 24, os discípulos de Emaús. Nós estamos como aqueles 2 discípulos de Emaús, nós somos cegos. A gente não está conseguindo entender o que está acontecendo. São muitas informações. Então, eles, da campanha da fraternidade, vão funcionar como Cristo, que vão ler esses números para nós, que vão ler essa realidade para nós e dizer para você e para mim o que está acontecendo em Jerusalém, o que está acontecendo aqui. Entendeu? Primeiro, porque o texto dos discípulos de Emaús pode servir para isso apenas como parábola, né? Como comparação de uma possível leitura da realidade, que de fato eles não estavam entendendo por que Jesus havia morrido. Parecia um grande fracasso o que tinha acontecido em Jerusalém. A leitura que eles fazem é a partir da ótica de Jesus? Jesus nos propõe leituras econômicas, políticas e sociais? A leitura que é feita da política, da economia, da sociedade, tem como lastro a doutrina social da igreja, que para nós é o que serve? Então, porque a igreja não tem fórmula para economia, aliás, nem os econômicos, né? Nem os economistas têm. Cada um diz uma coisa, o mercado, que é uma entidade mítica, né? Eles falam o tempo inteiro, nem eles têm respostas. Veja agora o que aconteceu com a Petrobras. Nós achávamos que ia para a bancarrota. Em 2 dias, o mercado se recuperando, as coisas indo para o seu devido lugar. Quer dizer, nós temos uma resposta única para a leitura da realidade? Quer dizer que a única leitura possível é essa? É óbvio que não. É claro que essa leitura, e foi a crítica que eu fiz na homilia, é claro que essa leitura é uma leitura orientada, é uma leitura ideológica, é uma leitura que parte de uma base. E essa base é a esquerda católica, é a esquerda protestante, é a esquerda evangélica, que tem todo o direito de fazer a análise que eles quiserem fazer. Agora, dizer que essa é a única leitura, que eles vão abrir os nossos olhos, como Cristo abriu os olhos dos discípulos de Emaús, porque nós estamos cegos e só eles é que enxergam a verdade, só eles é que enxergam a luz, e que esses números aqui são todos inquestionáveis, que a única leitura possível desses números, políticos, sociais, econômicos, essa é a única leitura possível de ser feita. Você que está me ouvindo, é uma pessoa inteligente, como eu disse domingo, faça a sua análise. Se essa é a única e possível leitura, e se esse é o lugar de se fazer uma leitura enviesada, ideológica da sociedade. Uma pessoa disse assim, que a minha homilia era uma homilia que era parcial, que eu estava sendo parcial. Mas é claro, toda leitura é uma leitura que é parcial, que é uma leitura que parte de algum lugar, que parte de uma visão. Óbvio, a sua leitura, você que está aí me acompanhando, ela é parcial. A leitura da esquerda católica, ela é parcial. A leitura dos conservadores católicos é parcial. Agora, o que não pode acontecer é que você queira impor a sua leitura sobre mim. E é o que tem acontecido, e é essa a minha reclamação, há anos, que uma única leitura da realidade, sabe aquele método, ver, julgar e agir? O ver é sempre enviesado, ideologicamente orientado, por um único grupo dentro da igreja, que se acham os salvadores da pátria. Eles são os únicos que amam os pobres, eles são os únicos que têm uma opção preferencial pelas pessoas que estão em situação de exclusão. Como se as outras expressões de igreja não tivessem também essa preocupação. O trabalho que é feito na nossa paróquia,
basicamente não é feito por ninguém orientadamente de esquerda, que seja militante. É feito pelo povo comum. Trabalho magnífico, maravilhoso que vocês fazem aqui, social. Trabalho político, nós temos pessoas de partidos diferentes que convivem aqui, de visões de mundo diferentes. Dessa variedade, dessa diversidade, Deus fez uma unidade, porque Ele é o príncipe da paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Nele nós temos comunhão. E por causa da comunhão que nós temos com Ele, nós temos a capacidade de termos visões diferentes, de partilharmos as visões diferentes. Será que todas as pessoas que vão ter acesso a essa cartilha, a esse texto base, têm esta possibilidade de uma outra visão, de uma outra leitura? Como, por exemplo, na nossa paróquia nós temos? Aqui nós temos economistas, aqui nós temos políticos graduados, aqui nós temos cientistas sociais, aqui nós temos psicanalistas, psicólogos, médicos. Nossa paróquia tem um certo privilégio na sociedade de ter muitas pessoas estudadas, que podem fazer essa leitura. E mesmo nós não temos, porque cada um no mundo de hoje é muito especializado naquilo que faz e consegue mais ver a partir do seu próprio mundo, do seu próprio horizonte. Para nós é difícil ter uma visão macro, uma visão ampla. Agora imagine uma pessoa mais simples, que não tenha acesso a esses outros dados, a esses outros elementos. De duas, uma. Ou a ignorância salva, que é o 8º sacramento, a pessoa não vai entender nada do que está aqui e passa batido, ou a pessoa será orientada a ver somente a partir de um ângulo, somente a partir de uma visão. Como é possível querermos a paz e o diálogo quando somente uma visão de mundo, uma única visão de economia, uma única visão de política, uma única visão de sociedade é que é a visão correta, é que é a visão certa, é que é a visão que é a de Cristo? Não é muita pretensão querer dizer isso, quando nem sabemos direito para onde vai a economia, para onde vai a política. Olha as decepções que nós tivemos nessas eleições. A gente votou em muita gente acreditando em tanta mudança. E olha aí, um monte de coisa se repetindo. Eu falo por mim, eu tive grande decepção em algumas dessas pessoas. Que a gente acredita, não, agora vai ser diferente. Depois, e aqui eu estou adiantando a terceira quinta-feira, porque nós vamos nos dedicar mais a essa questão política, econômica e social. Não aparece uma única crítica aos governos passados. Esse grupo que escreveu é o grupo que foi a Brasília, há poucas semanas atrás, pediu o impeachment do presidente da República. E eles têm todo o direito de pedir. Mas está vendo como é bem orientado isso daqui? Aliás, a pastora que escreveu disse que os ataques e essa celeuma que se criou em torno da campanha da fraternidade era por causa disso. É porque eles foram a Brasília pedir o impeachment do presidente da República. Veja, quando na realidade acho que quase ninguém sabia que esse grupo tinha ido a Brasília pedir o impeachment. Mas é importante que você entenda de onde parte essa análise, de que chão essa análise parte, e como é que ela chega até nós. E a partir daí, no momento que você sabe de onde ela nasce, de onde ela parte, você tem que ter o discernimento para separar as coisas. Para dizer, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Isso aqui é palavra de Deus, isso aqui é opinião política, econômica deles. Que eles têm o direito. Que no meu caso, na minha crítica, não deveriam ter esse direito e esse privilégio de serem os únicos a falarem. Entendeu? O ecumenismo deveria começar dentro da nossa própria igreja, deixando que outras vozes, outras teologias também falassem. Seria muito interessante. Nós temos aqui na nossa diocese, no Brasil, um grupo chamado Associação de Cristãos, de Profissionais Cristãos. Nós começamos um grupo aqui em Alphaville. Agora não me esqueço a sigla perfeitamente, mas eu trago para vocês depois. Por que não entregar para esse grupo, para esse grupo de empresários cristãos? No meio tem católicos, tem evangélicos, mas são empresários. Então, a análise que o empresariado faria desses números seria a mesma? Não,
com certeza seria uma outra análise, muito interessante também, para que nós possamos fazer a nossa avaliação e criticar. Por que somente um grupo, há 30 anos, tem o direito de voz? E aí vem falar de paz, que tem que ter paz. Como é que tem que ter paz se só um grupo fala de paz? Se só a paz que esse grupo apresenta é que é a paz de verdade. Vocês estão entendendo onde que vai a minha crítica? Minha crítica é essa. Não tiro o direito de ninguém de apresentar sua visão, sua proposta. Agora não vem me dizer que essa é a única visão e que essa é a visão evangélica, a visão cristã que vai garantir a paz. Parênteses grande, hein? Fecha parênteses. Voltemos ao texto. As críticas vão aparecer aos montes no texto. Mas a grande questão que eu gostaria de chamar de volta é a questão do ecumenismo. Como é que nós faremos, como é que nós devemos proceder para vivermos em paz com os nossos irmãos e irmãs que não são católicos, que sejam cristãos, mas de outras expressões religiosas. Com base nesse texto, que é o texto de Paulo, a carta aos Efésios 2,14, Cristo é a nossa paz, do que era dividido ele fez a unidade, o documento, o texto base da campanha, então ele vai começar a destrinchar o texto. E é interessante como é que ele parte para destrinchar, para apresentar o texto. Ele compara, ele contrapõe a paz de Cristo com a pax, com X, romana. Então, portanto, a análise que o texto toma para enfrentar esse versículo paulino, e, portanto, a cristologia que vem dele, a eclesiologia que vem dele, parte de uma análise política, que é um tipo de teologia, que é um tipo de cristologia, que é um tipo de eclesiologia. Essa não é a única maneira de ler esse texto, mas é o modo que eles privilegiaram de fazer a leitura desse versículo. Portanto, a paz e o ecumenismo que vai nascer de uma análise feita a partir do solo, do chão político, é muito próprio. Veja, eu não estou dizendo que não é uma análise possível, mas não é a única análise. A cristologia que vai nascer daí, a eclesiologia, a visão de Cristo e a visão de igreja, será uma visão política. E a cristologia não é somente a cristologia do Jesus da história. Aliás, quando eu fiz mestrado em teologia dogmática, eu fiz um trabalho sobre o Jesus da história, usando um livro do professor Paul Meyer, sobre o Jesus da história, o Jesus histórico. É um livro em 3 volumes. É uma cristologia fascinante. Mas existe uma outra maneira de se fazer cristologia, de entender Jesus. Por exemplo, a partir dos títulos de Jesus. Filho de Deus, Filho do Homem, Salvador, Senhor. Não existe somente entender Cristo a partir dos acontecimentos da história. Do que acontecia na época da Palestina de Jesus, quais eram os grupos que estavam em conflitos, como é que era a economia da época, que é uma maneira de se analisar o Cristo, mas não é a única. Quando você privilegia uma análise histórico-política, histórico-crítica, você vai ter um resultado. Que tem ganhos, mas também nós teremos perdas. A ideia é que Cristo, é isso que você depreende do texto, quem quiser depois acompanhar, aqui eu dou um salto, eu tô no número 98 agora, eu dei um salto. Número 98, número 110, número 113, está lá. O resultado de você ler esse texto paulino a partir de uma perspectiva histórico-crítica política. Cristo é a cabeça de uma comunidade. Portanto, todos aqueles que se afiliam a Cristo pelas práticas históricas de Cristo pertencem ao seu corpo, que é a comunidade. Esse é o conceito de Cristo, esse é o conceito, essa é a ideia de igreja que nós encontramos na fé católica? Não.
E aí é o que nós temos que nos perguntar. Como é que os textos do Concílio Vaticano II, da Igreja Católica, portanto, tratam do ecumenismo? Se o ecumenismo nasce da fé em Cristo, do batismo, da nossa comunhão com Cristo cabeça, a pergunta é, como é que pode existir tantas pessoas, tantos grupos, que não se entendem entre si? E aí, o texto do Concílio Vaticano II, que vai dar a resposta para nós, é o texto, o decreto sobre o ecumenismo, Unitatis Redintegratio. Eu não teria tempo de lê-lo aqui. Fica para você pesquisar e procurar. Mas eu gostaria só de ler o proêmio. Leio na tradução do texto feito em Portugal. Um dos principais propósitos do Santo Concílio Ecumênico Vaticano II é promover a restauração da unidade entre todos os cristãos. Cristo Senhor fundou uma igreja, una e única. São, no entanto, numerosas as comunhões cristãs que se apresentam aos homens como verdadeira herança de Jesus Cristo. Todos se professam discípulos do Senhor, embora tenham pareceres diferentes, e sigam por caminhos distintos, como se o próprio Cristo estivesse dividido. Esta divisão é abertamente contra a vontade de Cristo. É um escândalo para o mundo e prejudica a sagrada causa de pregar o Evangelho a todos os homens. Esse proêmio, essa abertura do Concílio Vaticano II para tratar do ecumenismo já nos dá uma pista. Primeiro, a consciência de que a Igreja Católica ela é una. Então, quando se fala assim, vamos trabalhar pela unidade dos cristãos, nós não estamos falando que a Igreja Católica precise de unidade, ela já tem a unidade. O nome da nossa igreja, os títulos da nossa igreja é a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. A igreja não está procurando o que lhe falta. Ela já é a Igreja Una, a única igreja de Jesus Cristo, edificada sobre Ele, sobre a fé que Ele deixou aos apóstolos. Naquele grupo de 12 que Ele chamou para darem continuidade à sua missão. Na pessoa de Pedro, a quem Ele confiou a cabeça desse colégio. Portanto, o que a igreja está dizendo é que ela percebe que pessoas e grupos saíram dessa unidade, saíram dessa comunhão. E que, portanto, o trabalho ecumênico é reconhecer que essas pessoas podem e merecem ouvir da nossa parte o que nós temos a dizer. E que nós precisamos aprender a ouvir o porquê que eles estão separados. E aí o documento do Concílio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, ele vai fazer todo um passeio, toda uma elaboração belíssima, mostrando para nós que o que nos une aos outros cristãos é aquilo que nós ouvimos, o santo batismo. Contudo, esses grupos, igrejas ortodoxas e comunidades eclesiais que vieram da Reforma, afastaram-se do conteúdo original do Evangelho. É o que o Santo Padre, o Papa São João Paulo II, diz na carta encíclica Ut Unum Sint. O Santo Padre São Paulo VI já havia ido na organização que congrega diversas entidades, igrejas protestantes e ortodoxas, o Conselho Mundial de Igrejas. E, chegando no Conselho Mundial de Igrejas, o Papa Paulo VI disse, olha, eu sou Pedro. E se vocês creem na Bíblia, e creem, existe na Bíblia um munus, um poder, que é o poder de Pedro. Eu sou Pedro, eu sou o sucessor de Pedro. Bom dia, boa tarde, estou aqui. Se vocês amam a Bíblia, vocês têm que amar o meu serviço, o trabalho que eu exerço, porque ele está na Bíblia, ele é bíblico. Em cima dessa visita, o Santo Padre São João Paulo II também fez uma visita ao Conselho Mundial de Igrejas e repetiu basicamente as mesmas palavras, mas isso está contido aqui nessa carta encíclica Ut Unum Sint, onde o Santo Padre termina a encíclica desafiando, no bom sentido, os ortodoxos e os evangélicos
a dizerem como é que o Papa deve exercer o seu munus petrino. É lindo isso. O Papa diz, eu sei que vocês têm dificuldade em obedecer, em estar debaixo da obediência, debaixo da potestade, né, do poder do Papa. Eu sei que vocês têm dificuldades com várias doutrinas. Um exemplo, a Eucaristia, que é o centro da nossa vida, que é o centro da unidade. A unidade está na Eucaristia, porque a Eucaristia é o corpo de Cristo. E pertencer ao corpo de Cristo é pertencer à mesma Eucaristia. Daí o rolo que deu daquele padre aqui numa diocese perto de nós, concelebrando com um pastor presbiteriano, e o pastor presbiteriano concelebrando e comungando. Ele não podia nunca fazer isso, porque ele não crê na Eucaristia, como nós cremos. Veja a loucura, quando eu coloco o critério político como sendo o critério da unidade. Ah, bom, então nós somos de esquerda, nós pensamos as mesmas coisas, nós somos contra o Bolsonaro, fora Bolsonaro, beleza, então nós estamos debaixo da mesma comunhão, da mesma unidade. Não! Porque o que nos divide não é isso, não é a questão de se é fora Bolsonaro ou dentro Bolsonaro. O que nos separa é a doutrina, são os ensinamentos dos apóstolos. O que nos separa é a não comunhão com o Santo Padre, o Papa, é a não aceitação da doutrina da Eucaristia, que é central, a não aceitação da doutrina sobre Maria Santíssima. Claro que existe uma hierarquia de verdades, e tem mais importantes e menos, mas estão todas interligadas. E o Santo Padre, o Papa São João Paulo II, lança esse desafio. Ele não toca nem nas outras dificuldades. Ele coloca na primeira e grande dificuldade, o trabalho dele como sucessor do apóstolo Pedro. Tá, é bíblico. Estudem, leiam. Como é que eu faço para exercer esse munus, esse serviço da unidade? O serviço do Papa é o serviço da unidade, de manter unido o rebanho de Cristo Jesus. Esta foi a palavra de Jesus a Pedro. Pedro, apacenta o meu rebanho. 3 vezes, como 3 vezes ele havia negado. Então, na fraqueza de Pedro, na sua humildade, Deus o exaltou, o restaurou, para que ele fosse o sinal visível da unidade. Não é na política que está a unidade, não é na economia que está a unidade, não é na visão de sociedade que está a unidade. A unidade está na pessoa de Cristo. Quem é Jesus para você? O corpo de Cristo, o que é a igreja para você? E para nós católicos é muito claro. Depois nós vamos ver como aqui no texto base isso se dilui completamente. Há um único objetivo. O que nos faz sermos unidos é falarmos a mesma linguagem, política, social e econômica. Bom, não falamos. Não falamos. Como é que nós vamos nos entender se não for em Cristo Jesus? E aqui eu termino esse primeiro momento, para abrir para as perguntas. Eu vi um pastor evangélico falando esses dias. Ele é muito amigo do padre Fábio de Mello. E vira e mexe, eles fazem lives juntos. E ele dizia assim, perguntaram para ele o que ele achava do ecumenismo. Ele dizia, ecumenismo não é documento. Ecumenismo não é documento, nem o do Vaticano II. Ecumenismo é presença. É tirar preconceito e abrir o coração. É sermos amigos, é sermos irmãos. É trabalharmos juntos por um mundo melhor, por uma sociedade melhor. É dialogarmos naquilo que faz a minha identidade. Eu ter o direito de apresentar para você o que eu sou. Eu sou católico. E como católico eu tenho minhas características. Eu tenho a minha identidade. E eu não posso ir sem identidade para conversar com você. Eu tenho que apresentar para você quem eu sou, e você tem que me amar pelo que eu sou. Eu não tenho que fingir. E aí, meu irmão, eu termino lendo o texto do Concílio Vaticano II, da Unitatis Redintegratio, no número 11. Quando o Concílio Vaticano II, o decreto sobre o ecumenismo, chama a atenção para uma falsa paz ecumênica. Existe uma paz falsa quando se faz um falso ecumenismo. Diz o texto do Concílio Vaticano II, do decreto sobre o ecumenismo, Unitatis Redintegratio, número 11. Leio. O modo
e o método de expressar a fé católica não pode converter-se de forma alguma num obstáculo para o diálogo com os irmãos. Que isso vai ser um impedimento para eu amar o evangélico, para eu amar o ortodoxo, para querer trabalhar com eles, para amá-los de verdade. Não pode servir. É absolutamente necessário que se exponha com clareza toda a doutrina, ao contrário. É exatamente que eu possa ter liberdade. E o irmão evangélico tenha liberdade de dizer, olha, nós não cremos assim, nós cremos assim, assim, assado. E nas altas instâncias do encontro de teólogos, no encontro dos bispos, todas estas dificuldades e diferenças sejam dirimidas pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o autor do ecumenismo. É ele que gera a unidade na igreja. Por isso que a primeira tarefa do trabalho ecumênico não é ficar discutindo política, economia e sociedade, mas é rezar. Que é o que eu pregava na missa, que gerou tanta controvérsia. Eu dizia, olha, não é o que está fora que é o problema, é o que está dentro. O que precisa ser transformado é o coração, que é o que esse pastor evangélico estava dizendo. O Centro Dom Bosco fez uma brincadeira. Diz, olha, quer começar o ecumenismo? Chama um amigo protestante para tomar uma cerveja. De certa maneira era isso que esse pastor estava dizendo. Que as potestades, as dificuldades, os poderes desse mundo começam a cair no nosso coração quando a gente se abre para a amizade, para o amor, quando a gente se reúne para orar. Eu sou de uma família que temos muitos protestantes. Eu sou convertido do protestantismo, como vocês sabem. Quando nós nos encontramos com a parte evangélica da família, sempre tem um almoço. E no almoço, se é feito na nossa casa, na minha casa, eu faço a oração. Quando é feito na casa deles, eles fazem a oração. Nós conversamos sobre Deus, nós conversamos sobre o poder da intercessão. O padre Cleiton está agora hospitalizado, nós pedimos para eles orarem. Quando eu tive aqui muito ruim, doente, eles oraram por mim. A igreja, a Assembleia de Deus se levantou em louvor, em clamor a Deus em favor da minha vida. Vocês já imaginaram isso? Que lindo! O padre Ubirajara, Senhor, cura ele, abençoa, liberta. Isso é ecumenismo. O ecumenismo começa no coração. Quando caem as barreiras do farisaísmo e do que o concílio denuncia. Leio, para terminar. Nada há tão alheio ao ecumenismo como aquele falso irenismo. Irenismo é a palavra grega para dizer paz. Falso pacifismo. Existe uma paz que é falsa. Qual é a paz que é falsa? A paz que esconde a verdade do Evangelho. A paz que esconde a verdade da fé católica. A paz que esconde a verdade da fé evangélica. A paz que esconde a verdade da fé espírita. Nós temos que aprender a respeitar a fé do evangélico, que é diferente da nossa fé. E nós não podemos fingir que não temos diferenças. Que, acima de tudo, nós temos o mesmo projeto político, social e econômico e que isso basta, não basta. Quem é o autor da paz? Quem é o artífice da paz? É Cristo Jesus. É o Espírito Santo de Deus. Existe um falso irenismo. É o que o concílio diz, olha, leio de novo. Nada há mais de tão alheio ao ecumenismo como aquele falso irenismo, que atenta contra a pureza da doutrina católica e obscurece o seu autêntico e verdadeiro sentido. Querer falar de política, economia e sociedade, sem tratar desses temas a partir da doutrina social da nossa igreja, não. A gente vai divergir até nisso. Até nisso. Agora, vamos trabalhar junto pelos pobres? Vamos ajudar o povo de rua? Vamos trabalhar para que a sociedade tenha menos desigualdade? Vamos trabalhar para que as mulheres não morram apanhando dentro de casa de homens formados no machismo? Vamos trabalhar para que não haja homofobia nesse país. Imagina se essa campanha da fraternidade fosse tratar somente sobre a homofobia. Que bênção que seria. Para tirar do coração de católicos, evangélicos e ortodoxos essa mentalidade horrível que vê numa pessoa que não tem a mesma orientação sexual um perigo a ser eliminado da sociedade. Uma sociedade que não quer dar direitos iguais a qualquer cidadão. A essas pessoas que são cidadãos, que pagam impostos como nós pagamos. Se essa campanha da fraternidade fosse orientada para combater o racismo, não no modelo do Black Lives Matter, vidas pretas importam. Não, toda vida importa.
E principalmente as negras, que são as mais desprivilegiadas da nossa sociedade, porque tem uma herança de escravidão que pesa sobre eles. Imagina poder discutir isso. Ah, mas já teve uma campanha da fraternidade que falou do negro em outra época, com outra vertente, com outra matriz. Nós estamos vivendo num mundo globalizado das fake news, em que se vê muitas vezes pessoas pensando que a violência de colocar um contra o outro é que vai resolver o problema do racismo, quando só está acirrando ainda mais. Imagine que benção que seria. Falso irenismo. Fingir que está tudo bem. Fingir que não tem diferença. Fingir que existe uma paz quando ela não existe. Quando a paz só pode ser construída sobre a verdade. E a verdade é Cristo Jesus. E nós cremos que nós católicos temos a plenitude dessa verdade para oferecer aos ortodoxos, para oferecer aos evangélicos. E eles não acreditam nisso. E é esse o desafio do ecumenismo. Rezarmos para entrarmos na comunhão com o irmão, principalmente com o irmão que mais sofre. Amém? Obrigado aí pela paciência. E agora nós teremos 5 minutinhos para que você possa mandar perguntas para cá. Nós vamos selecionar 3 perguntas e já voltamos depois do intervalo comercial. Não tem intervalo comercial. Eu não sei fazer isso.